A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra em Filipenses, capítulo de número 2 e versículo de número 14, que diz assim: Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Não esqueça que você foi chamado para fazer a diferença. Paulo estava aqui falando para a igreja de Filipos que eles precisavam fazer a diferença. Eles precisavam fazer tudo sem murmurações. Se nós somos salvos, irmãos, se nós sabemos que o Senhor está na nossa vida, nós precisamos dar exemplo. Tem muitas pessoas que estão lhe observando quais têm sido os seus posicionamentos diante das dificuldades da vida, diante dos problemas que a gente enfrenta, porque nós somos seres humanos e estamos aqui neste mundo sabendo que nós vamos passar por aflições. Sendo cristão ou não, irmãos, as pessoas vão ter dificuldades, vão passar por lutas, mas o nosso posicionamento diante delas faz toda a diferença. O Senhor, ele diz para você: cuidado com as murmurações. Cuidado com os questionamentos, com as queixas, com os remungos que muitas vezes, irmãos, a gente fica com as reclamações. Às vezes Deus ainda não cumpriu algo na nossa história e nós ficamos pelos cantos murmurando. Às vezes estamos na fila de um supermercado, estamos resmungando, reclamando. O Senhor, através dessa palavra, nos adverte, dizendo: vocês foram chamados para fazer a diferença. Declare comigo: eu não vou murmurar, porque eu fui chamada para fazer a diferença. Eu não vou murmurar, porque eu fui chamado para fazer a diferença. Se nós estamos buscando a salvação, precisamos ser diferentes, irmãos. Nós não podemos cometer o erro que os filhos de Israel fizeram quando saíram da terra do Egito. O povo resmungava, o povo reclamava, o povo murmurava. Tem provas que nós enfrentamos, irmãos, que não é pra gente murmurar, mas é pra gente glorificar. É pra gente se posicionar como cidadãos do céu, sabendo que o nosso Deus vai fazer algo acontecer. Tendo a convicção de que Deus está no controle de todas as coisas. Se eu tenho a convicção de que Deus está no controle de todas as coisas, que Deus está trabalhando por mim, que Deus não vai deixar eu envergonhada, que Deus não vai me deixar frustrada, eu tenho que me posicionar como quem crê e não ficar murmurando pelos cantos. Se você está buscando a sua salvação, ela é desenvolvida com bom hábito, com a fé, com a glorificação. É você glorificando e exaltando o nome do Senhor, você adorando ao invés de murmurar. Com a convicção e a certeza que você sabe em quem você tem crido. No versículo de número 13 vai nos dizer aqui, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. É nesse Deus aqui que você tem que depositar a sua confiança. E não ficar murmurando. E não ficar dizendo: isso aqui só dá errado, essa porta se fecha. Tem muitas pessoas, irmãos, que não dão bons exemplos. E aí tem muitas pessoas que te observam. Tem muitas pessoas que olham pra você e dizem assim: pra ser cristão igual a fulana, igual a ciclana, eu não quero ser. Que a gente não seja esses maus exemplos, mas que a gente venha dar bons exemplos. É como no versículo de número 15, que vai nos dizer assim, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta. Ou seja, nós somos chamados para fazer a diferença no meio de uma geração pervertida, corrupta, na qual a gente tem que resplandecer como luzeiros no mundo. Nós temos que ser, irmãos, o clarão, o brilho neste mundo. E não maus exemplos. E não pessoas resmungonas que reclamam por tudo.
que questiona por tudo. Você já conviveu com pessoas assim? Pessoas que para ela nada tá bom, irmãos, o clima fica pesado. Quando a gente está próximo de pessoas que são murmurentas, pessoas que ficam falando, nada tá bom, não sabe agradecer por nada. A murmuração muitas vezes ela vem sutil, e é por isso que hoje Deus nos chama a vigiar com esta palavra aqui. Com esta carta que Paulo deixou aos Filipenses. Que a gente venha, irmãos, colocar palavras que louvam a Deus nos nossos lábios e não murmurações. Declare comigo: eu vou louvar a Deus com os meus lábios, eu não vou murmurar. Eu vou louvar a Deus com os meus lábios, eu não vou murmurar. Faça a diferença. Seja a luz nesse mundo. As pessoas que estão lá fora, as pessoas que não servem a Deus, elas já murmuram, já reclamam. Aí você vai se igualar, sabendo que você serve a um Deus que Ele efetua na sua vida tanto realizar como querer segundo a vontade dEle. Ou seja, que para Ele não tem nada impossível. Se Ele quiser fazer, Ele faz. E não tem por que você ficar murmurando. Não tem por que você ficar dizendo que está demorando, que nada acontece de bom para você. Através dessa palavra, o Senhor te chama a vigiar com as suas atitudes, a fazer a diferença no meio dos seus parentes, a fazer a diferença no seu local de trabalho. Você é luz. Que, meu irmão e minha irmã, você venha resplandecer como luzeiro no mundo, fazendo a diferença. O mundo escuro, quando a luz é ligada, quando um clarão chega, irmãos, faz o quê? Ilumina tudo. Que você ilumine os lugares aonde você está com o seu bom exemplo. Que você ilumine o seu trabalho. Que você ilumine a sua casa, que você ilumine o seu bairro, aonde você está, que a luz do Senhor venha fazer a diferença, que as pessoas olhem para você e digam assim: é um filho de Deus, é uma filha de Deus, é um cristão, é uma cristã. Eu quero servir a Deus por causa do exemplo dele, por causa do exemplo dela. Por quê? Porque é luz. Nós não somos chamados, irmãos, para a gente se igualar aos murmuradores, para a gente querer fazer as mesmas coisas que os ímpios fazem. E tem muitos cristãos, irmãos, que muitas vezes estão murmurando mais do que os próprios ímpios. Só sabe reclamar. Você sabia que os murmuradores, eles morreram no deserto? Os murmuradores, eles morreram no deserto não porque Deus quis não, mas só por causa deles mesmos. Porque eles não sabiam ser gratos por nada. Era um povo, irmãos, que só sabia reclamar. Você vai ver aqui no livro de Êxodo, capítulo de número 14 e versículo de número 26, 27 e 28, que vai nos dizer assim: depois disse o Senhor a Moisés e Arão: até quando sofrereis esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Dize-lhes, por minha vida, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Agora nós vamos ler o versículo de número 29. Olha só o que ia acontecer com os filhos de Israel. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo o censo de 20 anos para cima. Os que dentre vós contra mim murmuraste. O povo ia morrer no deserto. Deus estava determinando, porque Deus já não estava mais suportando a murmuração daquele povo. Seja grato, seja grata, minha irmã. Não seja uma pessoa que reclama de tudo, mas agradeça. Você agradeceu hoje? Porque você dormiu e acordou e Deus lhe sustentou? Você já agradeceu hoje?
pelo fôlego de vida. Você já agradeceu hoje porque você tem um teto para botar a sua cabeça? Pode não ser o que você queria, mas você tem. Comece a ver as coisas boas e pare de reclamar, pare de murmurar e pare de ver as coisas que ainda não aconteceram na sua vida. No versículo de número 30 vai nos dizer assim, ó: não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela. Vocês não vão entrar, porque era um rebanho de murmurador. Salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Aqui nós vamos ver, irmãos, que o próprio Deus estava dizendo: só vai entrar na terra que mana leite e mel, só vai viver a minha promessa, só vai ver acontecendo desta geração aquilo que eu falei, Josué e Caleb. O restante vai tudo morrer. Morrer por quê? Porque era tudo murmurador. E era isso aqui, meu irmão e minha irmã, que Paulo estava advertindo aos filipenses, dizendo para eles: fazei tudo sem murmuração nem contendas. Nós temos aqui o exemplo dos filhos de Israel, um povo que contendia, um povo que murmurava, um povo que nada estava bom para eles. Se não tinha carne, reclamava. Se tinha carne, reclamava também. Se não tinha maná, reclamava. Quando tinha maná, reclamava também. Era um povo que só sabia reclamar. Jogue fora a reclamação dos teus lábios. Arraia canto. Declare comigo: eu vou lançar toda a reclamação dos meus lábios no lixo. Eu vou lançar toda a reclamação dos meus lábios no lixo. Quando vier a vontade de murmurar, comece a adorar. Comece a dizer que Deus é grande. Comece a fazer a diferença. Quando você estiver em uma fila grande em um supermercado, que as pessoas estiverem ali murmurando, questionando, comece a adorar ao Senhor. Se possível, fale de Jesus naquele lugar, ou dê o seu exemplo, mostrando que você não é um murmurador, mas você é diferente, você é luz. Você precisa resplandecer como um luzeiro no mundo. Você foi chamado, você foi chamada para fazer a diferença. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo, irmãos. O sal faz toda a diferença em uma comida. Pode ter o melhor tempero do mundo, pode ser a melhor comida do universo. Se não tiver sal, irmãos, a gente não consegue sentir aquele sabor. Mas quando tem o sal na medida certa, faz toda a diferença. Assim somos nós. Nós somos chamados para fazer a diferença no meio de uma geração pervertida e corrupta. Você não foi chamado, você não foi chamada para se igualar a este mundo, mas você foi chamado e chamada para fazer a diferença. Declare comigo: eu fui chamada para fazer a diferença e eu vou fazer. Eu fui chamado para fazer a diferença e eu vou fazer. Quando você chegar no seu trabalho, quem estiver lá, pessoas murmurando, falando mal do seu patrão, saia de perto. Não se assente na roda dos escarnecedores. Não fique se comparando. Não fique se juntando a pessoas que são corruptas, a pessoas que são pervertidas. Mas faça a diferença mesmo que pessoas lhe critiquem. Mesmo que pessoas falem mal de você, não desagrade ao nosso Deus. Não seja uma pessoa murmurenta, não seja uma pessoa que ninguém quer estar perto, uma pessoa que só faz resmungar, reclamar, se queixar, uma pessoa que nada para ela presta. Pode observar, irmãos, que uma pessoa murmurenta, ela sempre vai ter do que reclamar. Reclama porque não tem a comida. Quando tem a comida, reclama porque tem que fazer comida. Faz a comida, quando faz a comida reclama porque tem que lavar prato porque comeu a comida. Sempre vai ter o que reclamar. Que o Senhor repreenda todo o espírito de murmuração das nossas vidas. Declare comigo: meu Deus está repreendendo todo o espírito de murmuração da minha vida.
O meu Deus está repreendendo todo espírito de murmuração da minha vida, irmãos. A murmuração é mais séria do que o que a gente pensa. O próprio Deus disse que ele estava ouvindo as murmurações que os filhos de Israel proferiam contra ele. Era contra o próprio Deus. Quando você questiona, murmura, reclama, fica remungando de um lado do outro, com cochicho daqui, com cochicho dali, só falando mal das coisas, você está desagradando ao nosso Deus. Você não está fazendo a diferença que o apóstolo Paulo deixou aqui para Filipenses. Nós precisamos, irmãos, fazer a diferença. Nós precisamos ser diferentes. Quando nós somos diferentes, irmãos, a gente consegue ver os nossos dias sendo mais leves. Quando a gente escolhe adorar e não murmurar, as coisas mudam. Quem, em meio a situações difíceis, consegue ver as coisas boas? Quem consegue entender que Deus está no controle de tudo? Quem consegue entender que Deus vai abrir a porta, que Deus vai fazer algo acontecer? Os dias dessa pessoa mais leve. Você vai observar que Josué e Caleb fizeram uma diferença no meio de uma geração terrível. Eles conseguiram ver o lado bom, que a gente consiga ver o lado bom das coisas. Por isso Josué e Caleb foram introduzidos na terra que mana leite e mel. Por isso eles entraram na terra de Canaã, porque não murmuraram, mas disseram: Deus está no controle, ele vai fazer algo acontecer. Que a gente coloque a nossa fé em ação. Que a gente creia, irmãos, que o nosso Deus está no controle de todas as coisas. Filipenses 2,13, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Tudo está na mão de Deus. Entregue tudo nas mãos do Senhor, sabendo que é Ele quem efetua, que é Ele quem faz, sabendo que aguardar em Deus não é em vão. Essa convicção Josué e Caleb tinha. Por isso eles entraram na terra que mana leite e mel, mas os murmuradores morreram no deserto. Versículo de número 14, em Filipenses, vai nos dizer: fazei tudo sem murmuração nem contendas. Cuidado. Cuidado com as contendas. Cuidado com as murmurações. Seja a diferença, resplandeceis como luzeiros no mundo. Você vai ver a diferença dos teus dias a partir do momento que você começar a agradecer mais e a lançar fora a murmuração. Amém, irmãos? Declare comigo: eu vou agradecer mais e vou lançar fora a murmuração. Eu vou agradecer mais e vou lançar fora a murmuração. Vamos orar em nome de Jesus? Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você que quer aceitar a Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você, amém? Vamos orar em nome de Jesus? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecer por essa palavra, Pai. Palavra esta que é um alerta do Senhor, Pai, que a gente deve lançar fora a murmuração, a contenda, porque nós somos chamados para sermos salvos. Precisamos fazer a diferença, Pai. Nós não queremos ser como a geração que morreu no deserto. Ah, Senhor, nós não queremos ser como os filhos de Israel que só murmuravam e não sabiam agradecer por nada, meu Deus. Ah, Senhor, nós queremos ser gratos, nós queremos abrir os nossos lábios para te glorificar, para te exaltar, sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas e que sim, o Senhor trabalha a favor dos teus filhos, meu Deus. Ah, Senhor, que os teus filhos, através dessa palavra, venham entender que é melhor adorar, que é melhor te exaltar, que é melhor agradecer por tudo, meu Pai, porque tanto querer quanto efetuar está nas tuas mãos. Se o Senhor quiser fazer, o Senhor faz. O Senhor é poderoso, o Senhor é grande. Quando nós nos posicionamos, as bênçãos nos cercam. Nós queremos nos posicionar como Josué, como Caleb, meu Deus, e não como os murmuradores, não como aqueles, Pai, que suscitavam contendas, mas queremos fazer a diferença sendo luzeiro neste mundo, mostrando, Pai, que servir ao Senhor vale a pena continuar sendo fiéis a ti, meu Deus, porque quando nós fazemos a diferença, outras pessoas são impactadas pelo teu Espírito. Ah, Deus, vale a pena guardarmos a tua palavra e não murmurarmos, Senhor, para que possamos, meu Deus amado, receber assim, meu Deus, a recompensa do Senhor. Pai, eu te peço que em nome de Jesus, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir,
Que o Senhor venha trazer assinatura, causa ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome, Senhor, seja glorificado. Pai, eu te peço que o Senhor tome aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, meu Deus. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção à vida, à história, aonde devem congregar, porque são teus, Jesus, são ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando uma novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, Senhor. Que os teus filhos que estão me ouvindo agora façam a diferença, Pai. Que eles lancem fora a murmuração, meu Deus amado, e que eles possam somente te adorar, porque o Senhor é um Deus que faz o impossível acontecer. E o Senhor se agrada daqueles que te adoram, daqueles que te exaltam em espírito e em verdade, que em lugar, Pai, da murmuração nas nossas vidas haja adoração. É em nome de Jesus que eu te peço, meu Senhor, eu te agradeço crendo na nossa vitória. Amém. Deus diz para você, lance fora a murmuração e passe a partir de agora a adorar. Aí você vai ver seus dias ficando leve e as coisas mudando de maneira extraordinária. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus, declare amém.